A transição energética global é um processo estrutural de substituição de fontes fósseis por fontes renováveis e limpas, visando a redução de gases de efeito estufa e a responsabilidade ambiental e social. Nesse contexto, os minerais críticos e estratégicos, como o alumínio, são essenciais para a fabricação de tecnologias limpas, incluindo a produção de painéis solares. O alumínio, especificamente, tornou-se um material fundamental no sistema de energia solar fotovoltaica. Embora o aço galvanizado também seja amplamente utilizado, o alumínio oferece vantagens competitivas, sendo empregado nos quadros de painéis e nas estruturas de montagem e suporte. O alumínio apresenta propriedades desejáveis, como leveza, alta relação resistência-peso, excelente resistência à corrosão e é altamente reciclável. Com base nos dados apresentados pela Associação Brasileira de Alumínio, ABAL, a produção mundial de alumínio primário apresentou um crescimento de 4,2% no acumulado de janeiro a abril de 2024. Em comparação com o mesmo período de 2023. A produção total passou de 22.808 mil toneladas em 2023 para 23.757 mil toneladas em 2024. No contexto do Brasil, a produção de bauxita em 2023 foi de 46 milhões de toneladas de produção bruta, o que equivale a 22 milhões de toneladas de óxido de alumínio. As maiores reservas estão nos estados do Pará, Minas Gerais e Goiás, que juntos representam 98,9% das reservas nacionais. As projeções para o futuro apontam um crescimento do alumínio reciclado em detrimento do alumínio primário, sendo estimado que a demanda global por alumínio reciclado quadruplique até 2050. Esse crescimento é alimentado principalmente pela transição energética e pelas metas de descarbonização de vários setores industriais. O alumínio secundário, oriundo da reciclagem, é considerado um pilar para a economia de baixo carbono, uma vez que seu processo de produção consome apenas 5% da energia necessária para fabricar o alumínio primário, resultando em uma pegada de carbono drasticamente menor. O alumínio não é encontrado em sua forma pura na natureza, mas como parte de uma rocha chamada bauxita. A bauxita é composta por uma mistura de minerais de alumínio, sendo os principais a gipsita, a boemita e o diásporo. O processo de mineração tem início com a remoção da vegetação e da camada superior do solo, que são armazenados para serem utilizados posteriormente na recuperação da área. As propriedades da camada de bauxita ditam qual é o melhor método de extração a ser utilizado, podendo ocorrer por perfuração, explosão ou escavação. Após ser extraída, a bauxita pode ser tanto transportada da forma como está, como triturada e lavada antes do armazenamento e transporte. Nem todas as minas utilizam instalações de beneficiamento, mas, para aquelas que utilizam, o processo já torna a bauxita pronta para ser transportada para refinarias de alumínio. O refino da bauxita é chamado de processo Bayer, que purifica a matéria-prima para obter a alumina, o óxido de alumínio. Após a obtenção da alumina pura, esta é convertida em alumínio metálico através de um processo separado de redução, chamado processo Hauer-Roulet. Processo Bayer purifica a bauxita para produzir a alumina pura. A bauxita é misturada com soda cáustica e aquecida, dissolvendo o hidróxido de alumínio. A alumina é precipitada, filtrada e calcinada para remover a água. Processo Hauer-Roulet reduz a alumina em alumínio metálico. A alumina pura é dissolvida em criolita fundida. Uma corrente elétrica intensa é usada para a eletrólise, separando a alumina em alumínio líquido e oxigênio. A etapa de mineração da bauxita representa uma das fases mais impactantes do seu ciclo de vida, devido às intensas intervenções no meio ambiente e ao elevado consumo de recursos naturais. A supressão da vegetação nativa, necessária para a abertura das minas a céu aberto, pode provocar perda de biodiversidade, fragmentação de habitats e redução da capacidade de regeneração dos ecossistemas, afetando espécies e o equilíbrio ecológico local. A remoção e movimentação do solo podem causar erosão, compactação e perda de fertilidade, tornando as áreas mineradas mais vulneráveis ao assoreamento de rios e nascentes devido ao carreamento de sedimentos pelas chuvas. A separação do minério útil produz grandes volumes de materiais sem valor econômico, que precisam ser armazenados em bacias de contenção. Caso não haja gestão adequada, os vazamentos e até rompimento de barragens desses rejeitos podem causar contaminação de corpos d'água, com graves consequências ambientais e sociais. Outro ponto relevante é o consumo intensivo de água utilizado tanto na lavagem do minério quanto no controle de poeira. Esse uso pode reduzir a disponibilidade hídrica local e comprometer ecossistemas aquáticos. As emissões atmosféricas geradas pela escavação, trituração e transporte do minério liberam poeira e gases poluentes, que podem causar problemas respiratórios em comunidades próximas.
O consumo elevado de energia e combustíveis fósseis também resulta em emissões de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, que potencializam o aquecimento global e mudanças climáticas. Para controlar os impactos ambientais gerados na extração e no uso do alumínio, é necessária uma estrutura multinível de instrumentos de gestão ambiental. No âmbito global, convenções como a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima conduzem os esforços para diminuir as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, de forma a não acentuar o aquecimento global e as mudanças climáticas. No âmbito nacional, temos dois exemplos de instrumentos de gestão. São o licenciamento ambiental, previsto na Lei 6.938, da Política Nacional do Meio Ambiente, e a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605. A primeira exige a elaboração de estudos de impacto ambiental para os grandes empreendimentos de mineração e metalurgia, enquanto a segunda estabelece sanções penais e administrativas para os causadores de danos ambientais. Acordos setoriais também desempenham um papel importante na redução de impactos ambientais pelo alumínio. O programa Alumínio Sustentável, coordenado pela Associação Brasileira do Alumínio, estabelece diretrizes e métricas para a produção responsável, promovendo a eficiência energética, a reciclagem, que consome apenas 5% da energia da produção primária, e a gestão de passivos ambientais. O processo de fabricação de perfis de alumínio, que formam a base da estrutura de suporte para painéis solares fotovoltaicos, tem início com o recebimento e preparação das barras de liga de alumínio. Essas barras são aquecidas em fornos industriais até atingirem uma temperatura entre 450 graus Celsius e 520 graus Celsius, ponto em que o metal se encontra em estado semissólido, o que facilita sua deformação sem fundi-lo completamente. Na sequência, ocorre a extrusão, etapa em que a barra aquecida é forçada por um pistão através de uma matriz com o formato exato do perfil desejado, como trilhos, barras ou conectores. Esse processo gera seções contínuas e uniformes, que após deixarem a matriz, passam por resfriamento controlado com ar forçado ou água para estabilização dimensional. Em seguida, o material é submetido ao tratamento térmico, que tem como objetivo endurecer a liga e melhorar suas propriedades mecânicas, garantindo resistência e durabilidade adequadas para as estruturas de suporte que permanecerão expostas ao ambiente por décadas. Depois dessa etapa, os perfis são cortados em medidas padronizadas e podem receber furos, ranhuras ou encaixes, conforme o projeto de montagem das estruturas fotovoltaicas. A cadeia produtiva do alumínio utilizado nas estruturas de suporte fotovoltaicas é composta por um conjunto de etapas integradas que conectam a mineração da bauxita até a fabricação dos perfis extrudados aplicados em sistemas solares. Essa cadeia envolve 3 segmentos principais: a cadeia de fornecedores, a cadeia auxiliar e a cadeia principal, cada uma desempenhando funções essenciais para garantir a disponibilidade do metal, sua transformação industrial e sua aplicação final nos kits fotovoltaicos. A cadeia de fornecedores abrange todas as empresas e setores que fornecem insumos diretamente utilizados pela cadeia principal. Inclui as mineradoras de bauxita, refinarias de alumínio, produtoras de alumínio primário, funções, extrusoras responsáveis pela fabricação dos tarugos, além de fabricantes de ferramentas, abrasivos, reagentes químicos, equipamentos industriais e prestadores de serviços técnicos essenciais. Esses fornecedores garantem o fornecimento contínuo de tarugos, materiais e serviços indispensáveis ao processo produtivo das estruturas fotovoltaicas. A cadeia auxiliar é formada por instituições e agentes que não participam diretamente da produção física dos perfis, mas dão suporte estratégico, normativo e regulatório à cadeia principal. Envolve órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento, entidades de normalização técnica, como a ABNT-ISO, certificações ambientais e de responsabilidade ambiental e social, instituições de pesquisa, que desenvolvem melhorias para materiais e processos, além de órgãos reguladores que estabelecem diretrizes, padrões construtivos e requisitos de desempenho para os sistemas fotovoltaicos. Essa cadeia assegura que o processo produtivo ocorra com conformidade ambiental, padronização técnica e responsabilidade social. Dessa forma, a cadeia produtiva das estruturas de suporte fotovoltaicas integra desde a produção dos tarugos e extrusão dos perfis, suportada pela cadeia de fornecedores, passando pela fabricação direta das estruturas, cadeia principal, até o conjunto de instituições responsáveis por orientar, fiscalizar e aperfeiçoar o setor, cadeia auxiliar. Nas fases de fusão e refino, o alto consumo de energia térmica nos fornos é uma fonte de emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono e o óxido de nitrogênio,
que contribuem para o aquecimento global e a poluição do ar. Ainda nessa mesma etapa, a emissão de fumos metálicos e material particulado causa poluição do ar em escalas local e regional, representando um risco para a saúde humana e para o equilíbrio dos ecossistemas. Durante o resfriamento, o uso e descarte de água podem levar ao esgotamento de recursos hídricos locais. Além disso, se os efluentes não forem tratados adequadamente, há risco de contaminação da água por óleos e resquícios de resíduos sólidos. Nas etapas de extrusão e acabamento, a geração de sucatas e rejeitos metálicos aumenta o volume de resíduos sólidos industriais, demandando um sistema de gestão e destinação corretos para evitar o descarte inadequado do alumínio. Esse descarte inadequado causa poluição do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora e as comunidades humanas locais. Por fim, o transporte consome combustíveis, resultando na emissão de mais gases de efeito estufa e outros poluentes atmosféricos, como material particulado e óxidos de nitrogênio, que, como dito anteriormente, contribuem para o aquecimento global e a poluição do ar. Atualmente, o alumínio desempenha um papel relevante e multifacetado no contexto da transição energética. De um lado, suas propriedades fundamentais, leveza, resistência, durabilidade e, sobretudo, sua capacidade de ser infinitamente reciclado, o consolidam como um mineral estratégico para a fabricação de estruturas de suporte para painéis solares fotovoltaicos. Por outro lado, a produção de alumínio primário está associada a uma cadeia de impactos ambientais que incluem desmatamento, geração de resíduos, altíssimo consumo de energia e água e emissões de gases de efeito estufa. Dessa forma, para assegurar que as estruturas de alumínio que sustentam os painéis solares sejam fabricadas com o mínimo impacto ambiental possível, é importante a adoção de melhores práticas ambientais na produção primária, a aplicação efetiva de mecanismos de gestão em todo o ciclo de vida e, sobretudo, a expansão contínua do uso de alumínio reciclado.